E aí, rapaziada, tudo bom? Boa noite! Tudo bem? Antes de começar a aula, já vou dando tchau pra galera que tá indo, a galera que vai embora mais cedo. Vão sempre juntos, não vai embora sozinho, por favor. Beleza? Não vou ficar chateado se vocês forem embora. Tá bom? Seguinte, hoje nós vamos falar sobre a Revolução Francesa. Praticamente a nossa introdução. Por quê? Porque você vai aprender hoje que a Revolução Francesa não é só guilhotina e gente perdendo a cabeça, tá? Tem um contexto histórico antes, tem um contexto histórico durante esse período do terror, que é o da guilhotina, e também tem um contexto posterior. Essa Revolução Francesa que vocês escutam, ela tem uma duração de mais de 10 anos. Portanto, é um contexto bem complexo e, por isso, também é um dos contextos mais cobrados no vestibular. Então, preste bastante atenção que eu vou explicar tudinho hoje para você conseguir fazer a prova não só da UEL, como o Enem. Fechou? Vamos lá. Seguinte, indicação de música hoje. Já ouviram o Cris MC? Nossa, vocês têm que escutar isso, velho. Juro pra vocês. Vocês nunca ouviram o Cris MC? Eu tenho certeza que você já ouviu o Cris MC. Vou falar só uma palavra. 1 quilo. Afinada a 1 quilo, ele fez parte um tempinho lá. Se vocês nunca escutaram esse álbum, escuta, pelo amor de Deus, é bom demais. Prince, é de 2019, é meio velho, mas é bom. Juro pra vocês. Tá? Pelo menos uma música você vai gostar. Não precisa começar pela primeira, que a primeira é a introdução lá. É interlúdio. Pra quem escuta rap sabe o que eu tô falando. Escuta pelo menos a partir da segunda, terceira, e aí vai. Beleza? Escuta, tenho certeza que você vai gostar. O que a gente vai falar hoje? Na Revolução Francesa, vamos explicar o antigo regime, ou seja, o contexto anterior à Revolução. Segundo ponto, a divisão dos 3 estados que tinha dentro dessa sociedade. Terceiro ponto, a Assembleia dos Estados Gerais, que vai começar a movimentar a situação e elevar o que nós entendemos como revolução. E aí, a situação tem o seu ápice de tensão quando o terceiro estado pede a Assembleia Nacional Constituinte. Isso vai ser negado, porém vão ter vários movimentos que vão forçar o Estado, o rei, a aceitar a Assembleia Constituinte. E no meio desse contexto conturbado, nós temos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E aí eu vou dar um pouquinho mais de atenção nisso aqui, porque se você tem um pouquinho de interesse em filosofia, se você tem um pouquinho de interesse na parte de direito, de advocacia, você vai estudar bastante sobre isso. Tá bom? E tem uma chance grande de ser cobrado no vestibular. Principalmente no Enem, porque o Enem ele gosta de trabalhar com alguns documentos assim. Então eu vou mostrar para vocês, eu vou falar as principais coisas desse documento. Tranquilo? Para ficar fácil. Nunca mais vocês vão errar isso aqui. Tudo bem? Professor, a gente vai conseguir terminar a Revolução Francesa hoje? Não. Por quê? Porque é coisa pra caramba. Então a gente vai fazer uma parte hoje e na próxima aula a gente vai finalizar a Revolução. Já viram essa imagem em algum lugar? O nome desse quadro é A Liberdade Guiando o Povo. E aí, ó, vou só fazer um comentário, tá? Vocês podem estudar um pouquinho mais sobre isso nas aulas de artes com a Marina. Tudo bem? Essa obra, ela vai trazer uma representação da liberdade como uma figura feminina. É a mulher guiando o povo, a liberdade. Tudo bem? Mesmo que ela seja uma figura feminina e que seja um tabu a mulher mostrar os seios, ela está mostrando os seios nesse quadro. Porque ali nós estamos com questões maiores a se tratar. Não sobre um tabu social. E querendo ou não, a Revolução Francesa ela quebrou um tabu, que é o quê? Tirar a monarquia, tirar o clero e tirar a nobreza como os principais agentes da sociedade. Então eles estão quebrando o tabu. Por isso que é chamado de revolução. Porque a partir daí a sociedade nunca mais foi a mesma. Isso trouxe um novo paradigma e outras sociedades se inspiraram e fizeram revoluções igual às francesas. Tá bom? Tranquilinho. E é só uma referência. Sabe a Estátua da Liberdade? Lá dos Estados Unidos? Ela é uma mulher por influência desse quadro aqui. A maioria das representações de justiça, de liberdade, é uma estátua de uma mulher, não de um homem. É uma construção ideal aqui que tem. Continuando. Revolução Francesa. Qual que é o período que acontece? De 1789 até 1799 é tudo que nós chamamos de Revolução Francesa. Ou seja, não é uma tacada só, não é em um dia, não é em um ano.
São 10 anos desse processo gradativo de revolução, tá bom? Um marco importante, já vou avisando que eu escrevi ali errado e presta atenção no que eu vou falar agora, tá? Tá escrito aqui, ó, que é o fim da modernidade e contemporaneidade. Tá errado. É o fim da modernidade e início da contemporaneidade, tá bom? Então, lembra que na nossa primeira semana de aula eu falei sobre periodização histórica? Pré-história, ela começa com o surgimento dos primeiros hominídeos, nossos antepassados. Ela acaba com o surgimento da escrita, começando a história antiga. Na história antiga, ela se encerra com o fim do Império Romano e começa a Idade Média. A Idade Média, ela acaba quando acaba a segunda parte do Império Romano. Lembra do Império Bizantino? Ou Império Romano Oriental? Quando acaba o Império Romano Oriental, acaba a Idade Média e começa a modernidade. E a modernidade, ela acaba com a Revolução Francesa. Quando tem a Revolução Francesa, começa a história contemporânea, ou a Idade Contemporânea. Essa que nós vivemos hoje, tá bom? Ah, professor, mas tem alguns autores que falam sobre outras periodizações do nosso período hoje. Existem, vocês podem até estudar na faculdade, mas para o vestibular, você não vai estudar isso, tá bom? Então, nós vivemos na Idade Contemporânea por conta disso. Ah, professor, mas nas aulas de literatura, nas aulas de arte, o Guelph, a Isa, a Marina falaram sobre a modernidade em períodos diferentes. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos a Semana de Arte Moderna em 1922. Tá com o período errado. Não tá com o período errado. É porque a modernidade da arte, a modernidade da literatura, a modernidade da história tem períodos totalmente diferentes. Então tomem bastante cuidado. Não confundam. Aqui eu tô falando de periodização histórica. Tá bom? Tranquilo? A arte contemporânea, ela vai só pelo menos na metade para frente do século XX, quase no final do século XX, para chegar agora. Tudo bem? Tranquilo, só alguns adendos. Quais são as principais características que a gente vê em toda a Revolução Francesa? A Revolução Francesa, ela pode ser chamada por um segundo nome, que é a Revolução Burguesa, porque é a ascensão da burguesia tomando espaços na sociedade onde que ela não tinha. O que é burguesia? A burguesia, lembra que eu disse para vocês, era quem vivia nos burgos em torno do castelo. Era o cara que era comerciante. Só que essa burguesia começa a acumular muito mais dinheiro. E antes o que ela só revendia ou vendia o excesso, agora ela produz para vender o que ela produziu. Por ela ser dona do meio de produção, ela se torna burguesa. Hoje o termo burguês é aquele que tem que é o dono do meio de produção, tá bom? Essa burguesia que vai tomar espaço na política, na revolução. Tranquilo? Tudo bem. Com a ascensão dessa burguesia, a nobreza, a monarquia e o clero vão ter o seu declínio. Antigo regime, qual que é o contexto anterior? Nós vamos ver o absolutismo sendo colocado na França antes da Revolução. E lembra que eu disse para vocês, absolutismo é o poder absoluto nas mãos do rei. Tudo o rei que decidia. Tudo passava sobre a tutela ou sobre a escolha do rei. Só que, no período da Revolução, esse absolutismo vai aos poucos sendo minado, até que ele seja totalmente destruído. Tá? Nós vamos ver, antes da Revolução, a divisão de 3 estados. Lembra com bastante atenção desses 3 estados, porque é perguntinha praxe de todo vestibular. Primeiro estado é sempre aquele que está à frente, o primeiro. Quem que é esse primeiro estado? O clero. O clero correspondia somente a 2% da população da França. Segundo estado era a nobreza, aqueles que somente por um sobrenome, por um sangue, já tinham um status social elevado. Eles eram os eupátridas, ou seja, os bem-nascidos. Esses nobres eram 2% da população apenas. E eles só estavam abaixo do clero. E abaixo desse segundo estado vinha o terceiro. Nós. A população no geral. Seja o pobre ferrado que não tem moradia, seja o pobre ferrado que tem moradia, seja o cara que trabalha no campo, seja o cara que trabalha na cidade, seja o cara que ele contrata funcionários, seja o burguês mais rico da cidade, ele ainda é do terceiro estado. Quando sentava numa mesa, ficava o clero em um local, a nobreza em outro, e o terceiro estado nem chegava a sentar na mesa. Era colocado de fora, mesmo se você fosse podre de rico, tá bom?
Porque você ter dinheiro não necessariamente quer dizer que você tem acesso. Tá bom? Tomara que em algum momento da sua vida você consiga ganhar dinheiro pra cacete. O Nubank até trava de tanto zero que aparece. Tomara que aconteça isso. Porém, você ter dinheiro não necessariamente quer dizer que você tem acesso. Tá bom? Estuda um pouquinho sobre isso aí. Vê uns videozinhos aí no YouTube de relatos de gente que você conhece que é podre de rico. E aí você vai ver que a pessoa tem dinheiro pra caramba, mas quando ela chega perto daqueles ricos de verdade, a galera ignora, nem cumprimenta. Isso quando não expulsa do lugar. Pesquisa uma historinha lá do primo rico na Suíça. Vai ver a vergonha que ele passou. Eu vou colocar aqui no próximo slide para vocês entenderem. Então, ó, 2% clero, 2% nobreza. Sobrou 96% pro restante. Tá bom? Que aí também entra a burguesia. Contexto histórico. Então, na França, a maioria da população do século XVIII era a maior parte da Europa, ou seja, a Europa inteira, a maior taxa de população era na França. Tá bom? Tem uns errinhos ali de português, me desculpa. Tá bom? Escrevi com pressa. Segunda coisa, crise econômica. Na França, nós vamos ver uma queda muito grande na produção. Por quê? Recentemente, eles tinham acabado de sair de uma guerra. E guerra gera muito gasto. A população estava passando fome, muita gente desabrigada, muita gente sem a atenção do Estado. E o Estado estava recebendo menos contribuição, menos tributação. Qual que é a solução que o rei Luís XVI pensa? Eu tenho 100% da população. 4% tem mais da metade da riqueza do país. O que eu posso fazer? Eu posso cobrar um pouquinho mais de imposto para esses 4%, e os 96% que já tá ferrado, eu vou deixar ferrado, mas pelo menos eu não vou ferrar mais. Então ele queria cobrar imposto em cima do primeiro e do segundo estado. Porém, todavia, entretanto, o clero, a nobreza, olhou pro Luís XVI e falou: não, você tá maluco? Cobrar mais imposto da gente? Não, você tem que cobrar do terceiro estado. E eles contestam essa decisão de Luís XVI. O Luís XVI arrega e ele aceita a contestação dos membros do primeiro e do segundo estado. Mas como que acontece isso? Vou explicar. Então, no primeiro momento, eles contestam a decisão do Luís. Aí é só uma imagem ilustrativa do Luís XVI. Na próxima aula eu vou mostrar ele sem cabeça. Tá bom? Porque ele perde. Assembleia dos Estados. Então, o que o primeiro e o segundo estado pensou? Vamos chamar uma assembleia. Vamos votar, pegar os deputados de cada um desses estados e nós vamos decidir quem que vai pagar mais imposto, o clero e a nobreza ou o terceiro estado, que é a população comum. Só que como que funcionava a votação nessa assembleia? Ela era dividida por pesos. Por um exemplo, vou vincular com algo que você vai fazer nesse ano, que é o vestibular. No segundo dia de prova, você tem 3 áreas de conhecimento específica que são cobradas. Sociologia e outras 2. A sociologia ela tem peso 1 e as outras 2 têm peso 2. Ou seja, a nota delas vale o dobro do que a de sociologia. Isso funcionava também aqui na Assembleia. O primeiro estado, o clero, e o segundo estado, que era a nobreza, o voto deles valia 2. Já da gente, dos trabalhadores comuns e de qualquer outra pessoa que não fizesse parte desses 2 grupos, o voto dele valia 1 só. Tudo bem? Então, quando a gente fosse votar, ia ser 2 grupos, que cada um deles tinha o dobro de valor de voto, contra a gente. Com certeza eles iam ganhar nessa assembleia. O terceiro estado falou assim: não, tá injusto isso daí. Vamos ter que resolver. Vamos deixar igual. Vamos pensar da seguinte maneira. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos pensar da seguinte maneira. Vamos deixar todo mundo com voto igual. O primeiro, o segundo e o terceiro estado, todo deputado que votar tem peso igual. Porém, todavia, entretanto, o terceiro estado, por ele ser a maioria, 96% da população, eles também eram a maioria no parlamento. Então, se o terceiro estado fosse votar e eles tivessem o mesmo peso de voto, a vontade deles ia vencer. E aí que deu problema. Eles proporam o terceiro estado votar cada deputado tendo peso igual aos outros 2 grupos. Os outros 2 grupos não aceitaram. E aí começou a treta toda.
Já estava uma tensão por conta da crise econômica. O absolutismo já estava sendo criticado por aqueles autores liberais que eu comentei na última aula. E assim por diante. Tudo bem? Nessa proposta de cada um votar sendo a maioria, eles não vão aceitar. E quem que vai encabeçar essa ideia? Os burgueses. Os caras que eles eram os mais ricos. Por quê? Porque eles tinham dinheiro a rodo, mas eles não tinham acesso. Eles não tinham palácio igual o nobre. Eles não tinham influência política igual o clero. Então eles queriam participar disso. Eles queriam decidir quanto de imposto que eles pagariam. Eles queriam decidir sobre a fiscalização. Eles queriam decidir o quanto de propriedade eles iam ter. Então, aos poucos, com a influência de dinheiro que eles têm, eles vão colocando a ideia da participação popular na política. Eles não estão pensando no sentido geral, eles estão pensando no sentido deles. Porque eles fazem parte do terceiro estado. Quando eles saem do terceiro estado e eles viram o primeiro estado, aí eles esquecem a população. Vocês vão ver daqui a pouco. Tudo bem? Essa proposta que eles fazem não é aceita. E como ela não aceita, eles continuam batendo o pé, igual criança birrenta. O que eles fazem? Eles vão fazer a Assembleia Nacional Constituinte. Se a Assembleia dos Estados não funcionou, eles pensaram da seguinte maneira: o jeito que a França está funcionando não vai para frente, vai dar merda. O que a gente vai fazer? Vamos criar a nossa Constituição, vamos criar um novo conjunto de regras. E eles pegaram aquela Assembleia para fazer essa reunião. O rei, escutando essa história, ele fala assim: não, pô, terceiro estado já tá exagerando, pode fechar essa Assembleia, pode parar isso aí. O que eles fizeram? Eles saíram daqui do anfiteatro, da sala da Assembleia, e eles foram lá para a sala 5, deixou todo mundo apertadinho. E eles continuaram fazendo a Assembleia. Só que o que acontece? Não sei se vocês já repararam. Vocês já passaram ali na sala dos professores para pedir alguma coisa? De vez em quando vocês de vez em quando vocês conseguem observar que na mesa dos professores tem um objeto estranho. Alguém já reparou? Olha eu entregando meus colegas de ofício. A gente monta uma mesa de ping-pong. Que a gente fica jogando de vez em quando. Às vezes a galera se emociona ali e faz uns barulhos demais. No palácio da região política ali da França, tinha uma salinha de jogos. O que o terceiro estado fez? Ele falou assim: mano, na sala de jogos ninguém tá entrando. Vamos todo mundo entrar lá e lá que a gente vai fazer a Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte da França começa em uma sala de jogos. Por que é importante você saber disso? Porque tem um evento que acontece que é o juramento de Péia. Péia é um jogo francês de rico. Por que é chamado de juramento de Péia? É quando esses membros do terceiro estado eles fazem um juramento. Ninguém sai dessa sala enquanto a gente não terminar a Assembleia Constituinte. A gente só sai daqui quando a Constituição estiver pronta. Então vinha soldados na porta querendo tirar, e aí tinha gente lá jogando ping-pong e gente discutindo a Constituição. Olha que loucura. Consegue entender? Então lembrem, juramento de Péia não é de peia que você toma em casa. Péia é um jogo francês. Tá bom? Quando você vê esse negócio, você fala assim: é a Assembleia Constituinte. É eles fazendo a nova Constituição. É o terceiro estado querendo participar da política. Continuando. Não vou falar nada, eu só brinco. Queda da pastilha. Tava tendo a treta, eles queriam fazer a Assembleia, só que enquanto tava tendo a Assembleia, a população comum que tava passando fome, que tava pagando muito imposto, tava irritada com a situação. E eles estavam ouvindo o rumor de que lá na Assembleia eles estavam discutindo um novo modelo de política. E eles começam a abraçar essa ideia. O burguês que tem dinheiro, ele começa a incentivar o cara que era funcionário dele a falar assim: ó, hoje você não trabalha. Hoje você vai reclamar do Estado. Ou ele vai te dar um pouco mais de comida. Fala assim: ó, se eu virar político, se a nossa ideia vencer, esse alimento que eu tô te dando hoje, ele vai ser sempre. Então você que passava fome, abraçou aquela ideia muito fácil. Por quê? Porque você sabia o problema que você estava passando. E uma possibilidade de mudança era um caminho que você poderia ter. Como que ia ser no futuro, você não ia saber. O importante agora é que você está passando fome hoje. Não é? Então, a revolta popular ela vai tomando as ruas. Até chegar um certo momento que eles vão tomar Bastilha. Para quem nunca ouviu Bastilha, Bastilha era uma das principais prisões da França. É como se fosse Azkaban de Harry Potter. Tipo assim,
Se você fez merda, você vai pra Bastilha. Você vai lá pro Carandiru. Consegue entender? Era o principal símbolo da força do rei. Então, se você fizesse alguma cagada, você já ia pensar, pô, velho, eu vou pra Bastilha, mano. A galera que entra lá nunca mais sai. O pessoal é torturado lá. Não tem visita. Lá tem a melhor segurança da Europa. Então, ele era o símbolo da força do rei. Se você fosse contra a vontade do rei, lembra que era absolutismo? Você ia direto pra lá. O que a população pensou? Tava todo mundo passando fome. Todo mundo reclamando. Algo justo. O rei estava prendendo todo mundo, mandando lá para Bastilha. Em um certo momento, você que perdeu seu tio, sua mãe, porque estava reivindicando algo assim, ela parou lá na Bastilha. Só que aquela revolta cresceu tanto. E eles pensaram o quê? Vamos derrubar a Bastilha. Vamos invadir aquela merda e vamos soltar a nossa família. E é o que eles fizeram. Além deles soltarem os prisioneiros, eles vão pegar todas as armas de lá. A queda da Bastilha era praticamente um principal marco da Revolução Francesa, porque ela derrubou um símbolo. É como se eu pegasse a arma do rei e tirasse dele e colocasse contra ele. Porque se ele não tem para onde mandar eu posso fazer o que eu quiser. A punição maior não existe mais. Agora a gente dominou a prisão. Não tem mais para onde ir. Se a prisão é nossa. E aí a revolução vai se desdobrando cada vez mais. Já consegui conquistar a mente das pessoas. Porque antes o seu medo era ir pra prisão. Agora não tem mais a prisão é nossa. Tranquilo? De boa. Vocês já viram esse quadro aí da queda da Bastilha? Já? Alguém não lembrava desse conteúdo da Revolução Francesa? Não lembrava? Aos meus otakus nojentos, vou te passar uma dica pro vestibular que você nunca mais vai esquecer do que foi a queda da Bastilha. Eu só vou colocar uma imagem. Quem for bom de olho vai saber. Ai, carrega. Literalmente Impel-Down, velho. Impel-Down era o principal símbolo da força do governo mundial. Se você fosse um pirata e fizesse merda, você ia pra Impel-Down. Uma prisão que não tem como sair. O que o Luffy fez? Entrou e tirou a rapaziada de lá. Quase. Quase. Esse arco, toda a continuação dele ali, ele é muito conexão ao Enies Lobby lá, que ele vai soltar o Robin. Ele literalmente queima um símbolo do governo mundial. Então eles estão desconstruindo a imagem desse governo. O Odinha pegou referência da Revolução Francesa. Literalmente isso. Lemas da Revolução, você já ouviu. Liberdade, igualdade e fraternidade. Tá em dúvida? É só você olhar a bandeira de Minas Gerais. Porque tá escrito isso. Liberté, égalité, fraternité. Tá bom? Aquele triângulo vermelho é uma referência à Revolução Francesa. Da onde que eles tiraram isso? Da Inconfidência Mineira que vocês vão aprender ou aprenderam com o Guilherme. Consequências, depois de todo esse tumulto. Primeira coisa que o rei faz. O rei vai recuar. Ele percebeu que caiu Bastilha. Ele percebeu que a Assembleia Nacional Constituinte está ganhando força popular. Ele vai aceitar a ideia. Ele vai recuar de fechar a Assembleia e ele vai continuar ela. Então a Assembleia vai continuar rolando. Segunda coisa, o rei ele vai acabar com os privilégios do clero e da nobreza. A nobreza não trabalhava. Um dos símbolos da nobreza era não trabalhar. A nobreza só tinha um serviço de guerra, de defesa. Um nobre pegar uma enxada para trabalhar era um sinônimo de vergonha. Ele ter a mão calejada era vergonha. Por que era vergonha? É só você ler a sua Bíblia no livro de Gênesis. A punição de Adão era o trabalho. Então, se você é alguém de baixa classe, que você não é abençoado por Deus, você trabalha. Segundo essa ideia aqui. Só que lembra que eu falei do João Calvino falando que o sinal da salvação é o trabalho? Então isso já está sendo incutido nas pessoas. Os burgueses estão pensando, eu que sou uma pessoa boa. Por quê? Porque eu trabalho. E meu trabalho ele tem sucesso. Deus me abençoa. E eu ainda abençoo outras vidas. Eu estou gerando riqueza. Então eu estou sendo algo bom. Quem que é ruim é o nobre, que ele não trabalha. Ele só fica com o nosso trabalho, com o fruto do nosso trabalho. Com o imposto, com a tributação. O cara tem um palácio lá, ele nunca pegou uma enxada, pô. Nunca abriu uma barraquinha para vender de madrugada. Oi.
Aham. Da valorização da produção, do mundo e tal. Esses eventos, eles vão acontecer paralelamente ou um vai forçar o outro? Como que é seu nome? Amanda. Não sei se todo mundo ouviu. A Amanda perguntou se esses conceitos que estão muito atrelados às ideias do protestantismo, que tem influência nessa ideia econômica, se eles acontecem paralelamente. Não sei se todos estavam nas aulas bem anteriores, bem antes, quando nós estávamos falando sobre o século XVI, ou seja, 2 séculos de diferença daqui, nós vemos as reformas religiosas. Martinho Lutero, em 1517, vai começar a questionar a Igreja Católica. Em 1535 tem a Revolução Anglicana, ou Reforma Anglicana, perdão, onde que eles vão aceitar as ideias de João Calvino. E aí o João Calvino vai falar que um sinal da salvação é o trabalho. Então é desde o século XVI essas ideias. Só que essas ideias elas vão sendo adicionadas a um senso social aos poucos. A Revolução Francesa ela é somente a eclosão dessas ideias. Elas já estavam incutidas nas mentes. O que ela precisava era ser colocada na materialidade. Tá bom? Tranquilo. Então acaba o privilégio do primeiro e do segundo estado, clero e nobreza. E terceira coisa, nós temos a abolição do regime feudal. Antes as pessoas eram presas à terra. Era pacto de suzerania e vassalagem. Você não conseguia sair da sua terra. Por quê? Porque você tinha uma dívida estratosférica com o seu patrão. Nunca você saía de lá. Nunca você ia ter uma propriedade tua. E isso era um problema para quem? Para a burguesia. Por quê? Se você é um servo, você nunca vai receber um salário. Se você não recebe um salário, você não consome na minha produção. Então é melhor você ser assalariado do que você ser preso à terra. Quarta consequência. Produzida a partir daí um documento. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vocês já ouviram falar disso aqui? Talvez você ouviu aproximado sobre a Declaração dos Direitos Humanos Universais. Tudo bem. Mas vocês já ouviram da Revolução Francesa? Vou falar com bastante calma para você prestar bastante atenção. Não errar no vestibular, beleza? Na Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é literalmente sobre o homem. Exclui a mulher. A mulher não faz parte disso. É só o homem. Vou repetir. Na Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem é literalmente o homem. Normalmente aqui no Brasil, no Ocidente, nós temos uma terminologia muito errada que às vezes a gente vai falar sobre a humanidade, a gente fala o homem. A maior descoberta do homem. Quando o homem chegou ao espaço, a gente trata isso como se fosse humanidade. Não é? E aí, quando você escuta isso aqui, Declaração do Direito do Homem, às vezes você associa que isso está incluso a mulher. Aqui na Revolução Francesa não está. E é por isso que, atualmente, quando nós falamos de declaração de direitos, está escrito direitos humanos, universais. Porque ele está incluindo a mulher. Consegue entender? E mais uma coisa, lembra que a gente falou nas aulas de Grécia Antiga sobre o conceito de cidadão? Cidadão na Grécia não é todo mundo que vive na Grécia. Não é todo mundo que nasceu lá. Então aqui nós também temos um conceito de cidadão. Eu vou falar com vocês mais detalhado, provavelmente na próxima aula. Não vai dar hoje, tá bom? Mas deixa essa pulguinha atrás da orelha que eu vou voltar a esse assunto depois. E quinto, o rei vai confiscar as terras do clero e submetê-las ao Estado. O clero não produzia naquelas terras. Ele somente era proprietário. Às vezes ele distribuía, às vezes ele construía monastérios, igrejas, mas eles não produziam. Para o rei isso não gerava tributos, e para o burguês era um prato cheio para ele conseguir produzir em cima daquilo e especular naquela terra. Elas foram tomadas pelo Estado. O Estado iria redistribuir e recomercializar, trazer novos proprietários. Isso não acontece muito bem. Quando tem a Revolução, os burgueses tomam tudo. Nessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, quais são as características principais? Influência do liberalismo. E quando eu digo liberalismo, é liberalismo político, não liberalismo somente econômico. Lembra que eu falei nas últimas aulas? No liberalismo filosófico também? Eles vão puxar daqueles autores que vocês viram com Samuel. As ideias de homem nasce livre e são iguais.
literalmente homem, exclui a mulher. Segunda coisa, conservação dos direitos naturais. Quais são esses direitos naturais que os contratualistas falavam? Liberdade, propriedade, segurança e resistência à opressão. Se o rei está me oprimindo, eu tenho o direito de resistir a essa opressão. E lembra que eu falei lá do Adam Smith sobre a ideia de liberdade de usufruto da propriedade privada. Os franceses, nesse período, colonizavam pelo menos uns 30% do mundo. Nessa colonização, eles tinham escravos pra caramba. Ou seja, o francês burguês, ele queria liberdade de usufruto da propriedade dele. O escravizado era uma propriedade. Portanto, ele não era livre igual eu. Ele não era nascido igual eu. Ele é um objeto. Lembrem, gente, o conceito que você usa hoje, ele não é o mesmo do passado. Para os franceses, liberdade era o homem branco, francês, proprietário de terras, aquele que tinha propriedade, etc, etc. O negro africano, ele não é cidadão. Portanto, ele não tem esse direito do homem. Consegue entender? A mulher é a mesma coisa. No primeiro momento. Por quê? Porque alguns tempos depois, algumas mulheres, vendo essas ideias revolucionárias, elas vão fazer a Declaração dos Direitos das Mulheres. Bem próximo ali à Revolução Francesa. É como se fosse o início do movimento sufragista feminino, da mulher participar da política. Tá bom? Existem algumas contradições? Existem. Tanto que, com o passar da Revolução, eles vão acabar com a escravidão nas colônias. Vão perceber que tem uma contradição aqui. Eu falo de liberdade, mas eu escravizo. Contudo, porém, todavia, vocês vão ver que na era napoleônica, um pouquinho depois, a escravidão volta. Por quê? Porque acabar a escravidão vai diminuir o lucro da França. E eles precisam continuar ganhando dinheiro. Então o burguês vai voltar a fazer a escravidão no mundo inteiro. Muito doido, né? Um documentinho aqui, só um trecho da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão feito pelos franceses, tá? É um documento bem curto, se eu não me engano, são 6 páginas. Você pesquisar no Google, você acha. Tem um PDF lá da UFSC, eu acho, que eles disponibilizaram. É o primeiro link do Google. Só citando, primeiro artigo. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundar-se na utilidade comum. O que seria uma utilidade comum de um homem? É a sua função social na comunidade. Por exemplo, eu sou professor. A minha função social é formar professores, alunos, acadêmicos, etc, etc. Agora, se eu sou um morador de rua, qual que é a minha função social? Qual que é a minha utilidade social? Na percepção do documento, essa pessoa não tem utilidade comum. Então eu vou ser julgado pela minha utilidade. Se eu sou o dono de uma empresa que eu gero muito valor, eu tenho uma utilidade social maior do que o professor Daniel. Portanto, eu devo ser julgado diferente que o professor Daniel. Então eu vou acabar com a divisão de estados. Agora eu vou colocar a divisão por função social. E essa função está muito atrelada ao dinheiro. Na próxima aula eu continuo esse assunto, beleza? Um beijo, um queijo e tchau.